muito atento. Olha, hoje nasceu um imortal, viu, dona Cátia? Ailton Krenak foi eleito hoje para a cadeira 5 da Academia Brasileira de Letras. O filósofo, professor, escritor, poeta, ambientalista e ativista da causa dos povos originários é, atenção, o primeiro indígena a ingressar na ABL. Quis a vida que Krenak se tornasse imortal justamente hoje, no dia onde é comemorado os 35 anos da Constituição Cidadã de 88. Isso porque, na Assembleia Constituinte de 87, da qual Krenak participou por conta de uma emenda popular, ele assumiu um papel ativo na defesa dos direitos do seu povo. Nós resgatamos um trecho do discurso de Krenak em 87, na Assembleia Constituinte, falou assim, o hoje imortal. Confira. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Francis Teixeira. Ananias, inclusive a Constituição de 88, no seu artigo 231, garante que sejam respeitados todos os direitos, os costumes e também os territórios dos povos originários, dos indígenas do nosso país. E o que se vê atualmente é uma tentativa por parte do Congresso Nacional de, batendo a real, tirar terra dos indígenas, de fazer com que eles se tornem ainda mais marginalizados. E é um processo que remete ao que a história dos povos originários sinalizava antes da Constituição de 1988, em que os povos originários eram considerados como um povo transitório, que teriam que se adaptar, entre aspas, à civilização. Então, o que se vê hoje em dia é um grande retrocesso ao que a Carta Constitucional garantiu aos povos originários. E essa Constituição, que foi feita com base em muito sangue, suor e lágrimas, infelizmente, muitas vezes vem sendo atacada pelos próprios representantes que o povo brasileiro escolheu. E isso acaba refletindo nessa desarmonia entre os poderes, entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Ao que me parece, Ananias, infelizmente, os atos do dia 8 de janeiro não foram suficientes para que, especialmente, os nossos parlamentares, eles constatassem, caíssem na real do risco que determinados discursos têm para a nossa democracia. E sim, eu tenho muito medo do que o futuro nos reserva em relação à harmonia entre esses poderes e o respeito à nossa Constituição. Muito bem, fala agora com quem há pouco tempo esteve com ele, Cátia D'Angelis. Eu não sei se eu não vou conseguir não me emocionar, porque eu cresci impactada por essa imagem, por esse discurso, já que o Francis já falou aqui, né? A gente já sabe a diferença de idade. E o Krenak, Ananias, ele não escreve. A oralidade dele são palestras que depois se transformam em livros que outras pessoas escrevem. Todas as publicações dele, que acredito que o levaram agora, estou arrepiada, à Academia Brasileira de Letras. E o significado de Krenak imortal, não considero que isso seja a validação do que ele representa para o Brasil. Talvez aqui dentro não se tenha a devida noção da representatividade dele, mas no resto do mundo
ela é extremamente reconhecida. É exatamente a volta do nosso povo, do povo originário, ali aquele povo que tem esse conhecimento que é da vivência, que é da pele, que é da experiência, não é da palavra acadêmica, não é da palavra e nem da língua realmente que é originária do Brasil, né? Porque a gente nem tem ideia de quantas línguas nós originalmente temos, porque aí a extinção dos índios, essa impossibilidade de passar esse conhecimento para as gerações por conta do extermínio, por conta da colonização, da violência que foi a colonização. Então, assim, esse discurso, ele garantiu a aprovação de 2 artigos, que eu não me lembro bem, não sei se foi o 231 e 238, e ele passando aí o genipapo, que aí que os indígenas usam, né, para aí se camuflar, e ele, com esse terno branco, é muito simbólico, porque ele estava num local que ainda hoje é de acesso à elite, de acesso a quem tem algum poder aquisitivo, a quem nasceu ou é originário de uma família rica, tradicional. E o Ailton, nessa época, ele liderava um movimento que ele e outros reunia todos os povos, né, todos os povos indígenas do Brasil, de toda a extensão do Brasil, e ele tentava exatamente conscientizar os indígenas de que a luta por esses direitos teria que passar por essa participação, né? E aí hoje a gente vê que temos deputados, temos representações, ainda não é como deveria. E já nessa época ele entendia que os indígenas tinham que entrar na política. Não é negando a política, sendo ouvido, não tinha participando outra forma, dela. Não tinha outra forma. E recentemente eu tive o prazer realmente de mediar uma palestra que ele proferiu aqui em Teresina. E assim, quem puder ler Ailton Krenak, quem puder ter contato com o que esse homem explica e fala, não sai a mesma pessoa. Alessio? Eu presto atenção nessa parte do discurso em que ele diz que não pode ficar alheio, né, esses movimentos que são feitos em favor do poder econômico. É tão atual, não é, Alessio? Muito atual. Parece que a gente está vendo esse discurso sendo feito hoje, né? Parece que a gente não evolui, o tempo não passa para a sociedade brasileira evoluir, né? O quanto a gente vê esse discurso que é tão antigo, mas que é tão presente, tão atual. E, infelizmente, né, Ananias, a gente vê hoje nessa comemoração, você fez até a ligação dos 35 anos da promulgação da Constituição, e o quanto a gente demorou, inclusive, para ter o primeiro cidadão indígena também na Academia Brasileira de Letras. A gente vê também que esses espaços de poder, esses espaços de destaque no Brasil estão começando a ser ocupados agora, e outros mais ainda precisam ser ocupados para que a gente tenha realmente a representatividade dos nossos povos originários, que é quem, como a Kátia falou, tem todo esse destaque na nossa história, na nossa sociedade brasileira, né, Deus? Osmando? Ananias, esse resgate que o programa fez desse discurso, dessa presença do Krenak, garoto ainda, liderando já durante a Constituinte de 1987, 1988, é algo realmente que precisava estar encaixado neste momento em que a Academia Brasileira de Letras, de figuras notáveis, de escritores, de intelectuais da melhor qualidade, mas que também escolheu ao longo da sua história pessoas de pouco valor, algumas até desprezíveis, tem essa simbologia de, no dia de hoje, no dia da proclamação, da promulgação da Constituição de 1988, 35 anos depois, introduzir o Krenak entre os seus membros, porque isso revive todo o momento que nós estamos passando com o desrespeito brutal que os povos indígenas têm passado ao longo da história, mas sobretudo agora agravado por um Congresso omisso que dá as costas para o passado, que dá as costas para a história e que está fazendo uma coisa trágica ao votar, a aprovar este tal marco temporário que já foi derrotado no Senado, no Supremo, mas que corre o risco de
de virar uma polêmica judiciária aí interminável, sempre no intuito de retirar poderes, de retirar direitos dos povos indígenas. O Krenak é uma figura notável. Ele tem 2 livros especialíssimos, baseados nas ideias que ele defende nas suas palestras, como bem lembrou a Kátia. O primeiro é Ideias para Adiar o Fim do Mundo e o outro é A Vida Não é Útil. São 2 obras que quem gosta do Brasil, quem tem amor pelo Brasil, quem tem amor por nossa história, por nosso passado, por nossas heranças, por nossas raízes, tem que ler, porque realmente o Krenak é uma figura notável que merece muito, muito, muito esse posto que ele ganha hoje como membro da Academia Brasileira de Letras. Por quem quer um futuro também, não é, seu Zé? Exatamente. E por quem quer um futuro. Muito bem, eu te mandei aí, Juliana, Ideias para Adiar o Fim do Mundo.